Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti. Saudações aos professores, que o conhecimento revelado pelo Vedanta brilhe nas mentes de todos nós, que a paz esteja com todos. Então, nesse ponto em que a gente estava lendo no nosso encontro passado, a gente trabalhou bastante aquela questão assim, né, da distinção conhecimento e experiência através do relato do que acontece com o Ramana, né, e o Ramana como um exemplo desses raros casos que a partir de uma experiência foi capaz de assimilar o conhecimento correto dessa experiência, sem precisar ter o contato com um meio de conhecimento estruturado de ensinamentos, né? E aí a gente falou sobre tudo isso também para enfatizar a importância, né, para a maioria de nós, desse meio de conhecimento que é o Vedanta, que são os ensinamentos através de toda a estrutura dos Shastras, né? Então, a gente parte agora para essa sessão que é um breve resumo. O propósito de todas as yogas é converter uma mente extrovertida, uma mente perturbada e sem brilho, em uma mente contemplativa, voltada para o interior. Uma mente contemplativa ou satívica não é totalmente livre de rajas e tamas. Simplesmente não é dominada por eles. Quando eu leio esse parágrafo aqui, tem duas coisas que me saltam, assim, que eu gostaria de comentar, né? Quando ele fala que uma mente perturbada e sem brilho, quer dizer, a mente perturbada, ela se torna sem brilho, porque quando a gente está com uma mente confusa, isso também diz respeito a uma mente que acredita muito nessa realidade que não existiria independentemente, né? Não fosse a consciência, e ela está muito aflita sempre, perturbada por seus desejos e medos. Então é uma mente que se torna menos brilhante, de fato, né? Uma mente contemplativa ou satívica não é totalmente livre de rajas e tamas, mas simplesmente não é dominada por rajas e tamas. Então a mente, quando ela está nesse estado de predominante sátiva, né? Sátiva, que é sempre muito mais predominante do que rajas e tamas, isso não muda o fato de que há essa oscilação. Em alguns momentos a dosagem do rajas vai aumentar um pouquinho, a dosagem do tamas vai aumentar um pouquinho, mas essa mente é sempre predominantemente satívica. Então, embora o seu estado se modifique, como é a natureza da mente se modificar, essa mente altamente contemplativa, ela está sempre bem, né? E ela está mais livre e menos dominada, né, pelos efeitos rajas e tamas. A transição de uma mente extrovertida para uma mente contemplativa, aquela que está comprometida
em discriminar a consciência dos objetos nela e tomar uma posição na consciência nem sempre é suave. Mesmo quando você começa a sua prática, a mente terá momentos, às vezes dias ou semanas a fio, de clareza e alegria, enquanto se aquece no reflexo da consciência criada por sua prática. Então, ela pode lentamente tornar-se ativa e entorpecida, enquanto os velhos hábitos rajásicos e tamásicos tentam se reafirmar. Você não consegue estar muito vigilante. O meu professor costumava dizer: a vigilância eterna é o preço da libertação. Aquela frase famosa do Shimayananda que o Nagar cita algumas vezes. Os gunas são os ritmos circadianos de Ishvara. Eles não só passam por ciclos completos em uma base diária, eles também operam globalmente. Então é assim, né? A transição dessa mente extrovertida para uma mente contemplativa, em alguns momentos, para algumas pessoas pode até parecer inicialmente fácil no início, né? Tem todo aquele frescor da gente estar começando um processo de contemplar menos dos objetos mundanos aí que nos afligem tanto e começar a praticar uma espécie de autoobservação. E aí a gente vai se sentindo muito bem com esse início de transição de uma mente mais contemplativa, de uma mente mais exteriorizada, né, extrovertida, para uma mente contemplativa. Mas aí a gente tem as vasanas que estão regendo sempre o condicionamento mental. Quando a gente menos espera, elas começam a operar novamente. Então ele fala dos gunas também depois, né, como esse ritmo circadiano, como eu já falei algumas vezes, né, aquilo que a gente observa no nosso próprio corpo todos os dias, nas plantas, né, abertura, fechamento das flores, então regula nosso sono é regulado pelo efeito, pelos ciclos circadianos, né, tudo no manifesto tem o efeito desses ciclos, né, as gunas estão sempre em modificação. E aí isso tem um efeito na nossa mente também, diariamente. Então, por isso que ele fala aqui, pelo que eu entendi, que os gunas passam por ciclos completos em uma base diária, não apenas isso, né, mas eles também operam globalmente, né? Então, são essas três energias que estão regendo toda a manifestação. Só porque um hábito não parece mais vinculativo, não assuma que ele se foi para sempre. Retira-se para o corpo causal e muitas vezes volta para lutar em outro dia. Ou seja, às vezes a gente pode, a partir de um processo de introspecção, de pouca prática meditativa, por exemplo, perceber que você se vê livre de um determinado hábito, assim, parece que sumiu aquilo. Você fala, nossa, estou livre disso. Mas existem essas sementes, né, essas vasanas, que elas custam a secar, elas podem se recolher por algum tempo, ficar aparentemente esquecidas ali no corpo causal e voltam a se manifestar depois de um tempo. Então, não assuma que um hábito vinculativo se foi para sempre, né? Ele retira-se para o corpo causal, muitas vezes volta para lutar em outro dia, ou seja, volta a se manifestar em outro momento. Você pode parar de fumar por meses ou até anos e um dia se surpreender mais uma vez.
né? Então, quem já foi tabagista aqui pode ter tido essa experiência de ter lutado pra caramba para parar de fumar. E aí percebeu que quando a coisa se resolveu de fato, né? Não é mais. Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas passa a vida toda com esse problema, né? Então, vê alguém fumando um cigarro, já prefere nem pensar a respeito, tal, tem que lidar com aquilo a vida toda. Mas tem gente que resolve a questão, sabe? Não é mais uma questão. Não é porque eu vejo uma pessoa fumando que eu vou ficar aflito para fumar. Ou eventualmente até a pessoa pode até querer dar uma tragada depois de uns anos, e se a vassana dela realmente está resolvida, ela não vai querer comprar um maço de cigarro porque ela deu uma tragada por curiosidade. Isso eu estou falando de experiência pessoal. Então, é isso, né? Essas vassanas ficam lá esquecidas no corpo causal, eventualmente se manifestam novamente. Quando Sattva é predominante, parece que você está iluminado ou se movendo rapidamente em direção ao seu objetivo. Quando Tamas e Rajas predominam, parece que você está retrocedendo. Estamos visando uma mente predominantemente satívica, mas é frustrante se você acha que a iluminação é um estado de sátiva permanente. Não há estados permanentes, né? Então a gente explorou bastante esse ponto até aqui, e é isso. Não há estados permanentes. A gente começa a ter uma mente cada vez mais contemplativa, e isso vai produzindo um estado de bem-estar predominante, a gente acha que é isso, que estamos se resolvendo, na experiência de estar, né, nessa bem-aventurança, nesse bem-estar, e aí isso fatalmente pode se transformar em frustração, porque quando as coisas mudam e você está apegado à experiência, né, a esse estado satívico, e todo o estado muda, então isso acaba sendo sinônimo de fracasso. Então não há estados permanentes. Se você tem o hábito de avaliar nervosamente o seu progresso diariamente ou mesmo semanalmente, está pedindo por frustração, né? Como aquelas pessoas que quando começam a fazer academia, fica fazendo, tira a medida do músculo, ó, meu braço cresceu tanto, vai mais ou menos por aí. A pessoa fica avaliando o seu desempenho, né? Pratica yoga, olha, consegui ficar fazendo aquele asana difícil, aquela postura difícil por tanto tempo, ou fiquei em meditação por 7 horas hoje. E as contas para pagar estão chegando. Então vamos lá. Então é por isso que o Vedanta não é realmente útil, a menos que você seja qualificado. Uma pessoa qualificada que adequadamente assimilou o conhecimento vê a si mesma como o ser pleno. Compreende a natureza da mente e trabalha obstinada e alegremente sobre ela, não permitindo que as flutuações dos gunas atrapalhem a sua paciente determinação, né? Porque os gunas vão flutuar, isso não tem jeito, mas eu não vou me atrapalhar, né, com a ideia de uma mente permanentemente satívica. A gente poderia dizer assim também que se eu já sei, né, diante da maneira como está escrita essa frase aqui, né, a pessoa chega no Vedanta, ela começa a praticar esse conhecimento que é indireto, né,
conhecimento do Jnana Yoga, que é revelado logo de início, você é o ser, a consciência sempre presente, você é a luz da consciência, e aí se você se apropria desse conhecimento adequadamente, agora o que te resta é trabalhar sobre os aspectos da sua realidade aparente, e aí é isso, as flutuações dos gunas acontecem, e aí você já sabe quem você é, e você pratica para que nada das circunstâncias, das vicissitudes da vida, para que nada, cada vez menos as coisas te afetem, pessoalmente, inclusive, né? Que para que as coisas afetem cada vez menos a sua mente, o seu estado mental, para que te afetem cada vez menos, de todas as formas, porque você está cada vez mais se apropriando desse conhecimento. Eu sou Brahman, eu sou a consciência imutável, não limitada, aquele que não é afetado, né, pelas vicissitudes da vida. Então aí ele até fala no parágrafo seguinte, é isso mesmo, ó, enquanto a prática amadurece, a mente desfruta de períodos cada vez mais globais de sátiva, não perturbados pelos altos e baixos diários de rajas e tamas. Acho que esse globais aqui, assim, é mais predominantemente satívica, né? É natural que a mente vai, sim, se tornar predominantemente satívica, e isso é o que vai fazer da mente uma plataforma adequada para que a mente esteja em um estado equânime, né? As coisas acontecem, tem coisas que são lamentáveis que aconteçam, mas você está ali firme, firmeza emocional, equanimidade mental, para arregaçar as mangas e fazer aquilo que tem que ser feito, ou não agir também de modo sábio, porque você não é afetado pelas circunstâncias. O maior impedimento para a felicidade é a noção de que o ego deveria ter controle direto da sua experiência. A tremenda popularidade das drogas, álcool, sexo e esportes radicais testemunha a prevalência do desejo de se sentir imediatamente bem. Como mencionado no último capítulo, ele tem certo grau de controle indireto. Deixa eu só entender o que ele está falando ele aqui. O ego, né? O ego fazedor de ações, esse senso de eu fazedor, ele tem um certo grau de controle, mas é indireto. Então vamos analisar o que está sendo dito nessas últimas frases aqui. Só vou terminar de ler. Pois os sanskaras são lentamente transformados pela prática do Karma Yoga e pelas modificações do comportamento. Vou compartilhar o nosso gráfico do autoconhecimento de novo, porque eu acho que está interessante da gente abrir aqui para falar dessas últimas frases desse parágrafo. Está demorando para abrir. Só um instantinho. Ok. Ok, vocês estão vendo aí? Visualizar, tela cheia. Então, olha só que legal. O James ele coloca assim, né, que a tremenda popularidade de drogas, álcool, sexo, esportes radicais testemunha a prevalência do desejo de se sentir imediatamente bem, né? Então todo mundo busca no mundo satisfação,
mas as pessoas querem e querem agora, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente opera no mundo através da busca por objetos que a gente sabe que podem fornecer prazer, satisfação, e aí ele cita o exemplo aqui, né, de álcool, né? Então eu começo a ter essa interação aqui da mente com o campo, vou experimentar álcool, e aí o álcool ele proporciona aquele estágio de você fica mais rajásico no começo, aí você quer beber mais, aí vem aquele bem-estar que se estabelece, né? Aquele estado contemplativo assim, relativo a ter tomado uma bebidinha alcoólica, dá aquela relaxada, assim, né? Principalmente no final do dia, quando você teve um dia mais estressante, você, né? Tem muita gente que acha uma ótima ideia, sempre vou tomar uma garrafinha de vinho, uma taça grande de vinho no final do dia. Então, primeiro vem essa condição, né? Do bem-estar. O indivíduo tem uma vassana um pouco mais arraigada no álcool, e aí ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, até que aquilo vira uma coisa de entorpecimento total da mente, né? Então, mas a vontade do indivíduo no início foi ter essa experiência direta e imediata do prazer a partir daquele objeto que ele sabe que pode oferecer prazer para ele. Mesma coisa com o sexo, né? A gente faz sexo, é muito prazeroso, aí depois vem aquele efeito pós-coito do sexo que é tamásico, né? Aí dorme cada um virado para o teu lado. Aí é o esporte radical é a mesma coisa, a pessoa que é viciada em esporte radical, você pega esses malucos que pulam de base jump, de uns penhascos e tal, aí o cara fica muito viciado na adrenalina que ele sente, né? Aquilo é um êxtase absurdo. O cara quer sentir aquilo, aquilo é a melhor coisa que para ele pode sentir na vida. Só que ele desregula tanto o sistema hormonal dele, vivendo aquelas experiências tão drásticas com tanta frequência, e ele vai se desafiando cada vez mais, ele vai querer se colocar em desafios cada vez mais arriscados para sentir mais adrenalina até que ele morre, né? Então é tudo essa vontade de ter aquela satisfação, aquele êxtase, aquela empolgação absurda que vem através de uma experiência diretamente. Então é a interação aqui, né, da mente através dos nossos órgãos de recepção e dos órgãos de ação interagindo com esses objetos. Agora, o que o James está dizendo aqui, depois da frase seguinte, é que o ego ele tem um certo controle indireto para que a gente possa estabelecer uma mente contemplativa de fato, porque todos esses exemplos anteriores que eu dei aqui, a gente fica fadado a uma mente cada vez mais perturbada se essa mente tem vassanas vinculativas em relação ao álcool, em relação a drogas, né, em geral, em relação a sexo, em relação a estar nesse estado de êxtase com muita frequência, isso vai, de fato, danificando essa estrutura mental. E o que a gente está fazendo quando a gente faz esses absurdos, essas coisas em que a gente fica muito vinculado, preciso disso, preciso agora, é que, na verdade, a gente quer uma satisfação. E essa satisfação, ela pode ser uma linha de base na nossa vida, que a gente pode estabelecer uma mente altamente contemplativa, mas não através desse vai acontecer agora porque eu quero e ponto final. Eu preciso entender essa lógica do mecanismo Vasanas Karma, que é retroalimentado, para que eu, através desse fazedor aqui, o ego, eu tenha um controle indireto. Então, eu vou educando o meu ego dentro da sabedoria que o Vedanta estabelece para mim, revela para mim, de que eu sou toda a satisfação que eu busco. Essa é a minha natureza. Eu sou a plenitude que eu busco. É uma ilusão que parece ser os objetos que eu conquisto, as experiências que eu obtenho, algumas delas
parecem me trazer felicidade, parecem me trazer muito prazer, mas isso é um efeito ilusório, né? E aí eu fico vinculado a esses objetos. Entendendo a lógica desse mecanismo ilusório, eu começo a pôr ênfase na ação, sem expectativa em relação aos resultados, sabendo que eu sou isso aqui, que é toda a satisfação que eu busco, toda a não limitação que eu busco, né? Aqui o Ananda, do Satchitananda, essa é a minha natureza, né? Então essa é a lógica. Por isso que eu quis compartilhar o chart quando eu li esse finalzinho do parágrafo. Vou tirar. Então, o ego tem certo grau de controle indireto, pois os sanskaras, né? Sanskaras que são os aglomerados de vasanas que estão lá no topo do triângulozinho, são lentamente transformados pela prática do Karma Yoga e pelas modificações de comportamento. Ou seja, começar a converter todo o nosso condicionamento baseado em ignorância em mais e mais condicionamentos positivos para com a vida, baseados em sabedoria, onde eu me vejo cada vez menos vinculado a esses desejos que me mantêm aflito quando eu não tenho eles à minha disposição, né? Esses objetos de desejo. A transformação do corpo sutil é imprevisível. Certos padrões negativos podem levar muitos anos para serem neutralizados. Outros podem se dissolver em um instante. Uma das qualificações mais importantes é a tolerância. Eu passei 13 anos erradicando pacientemente uma vassana em particular. Nos velhos tempos de expectativas reduzidas, as pessoas eram disciplinadas. Nesta era de gratificação instantânea e privilégios, disciplina é uma palavra ruim. Nós queremos a nossa iluminação e a queremos agora. Isso vem de um investigador angustiado. Então, isso que o James vai colocar aqui é tipo uma das mensagens que o Nagar deve receber todo dia. Então, alguém escrevendo lá: eu sei que não há nada para obter ou alcançar. Eu sei que a única coisa de que eu preciso é uma compreensão clara de quem eu realmente sou. Mas como é possível que, se eu conheço tudo isso, todas essas coisas, eu esteja de volta aos meus velhos hábitos? Por que eu sou aquela mesma pessoa triste que é afetada pelo que as outras pessoas dizem ou pensam de mim? Por que parece tão difícil? Porque eu não consigo me ver como a consciência se eu sei que esse é o verdadeiro eu, né? Então é isso, né? Muita gente se encontra nessa encruzilhada às vezes, porque o conhecimento brilha, né? A gente começa a estudar Vedanta e fala, nossa, é isso, né? As palavras têm uma força especial, né? Quando a gente começa ali, ler logo nos primeiros capítulos do Gita, o Krishna revelando para Arjuna o que ele é como essa consciência plena, não limitada, imutável, né? Você fala, uau, é isso. Só que como que isso se traduz na minha vida cotidiana? Né? Como que eu faço esse conhecimento se traduzir de fato como essa felicidade que eu busco, como força mental, equanimidade emocional, força emocional, né? Aí é que está o ponto. Então, James coloca aqui, nós nos simpatizamos, mas o que podemos dizer? Né? Então, acho que está dizendo, simpatiza com a mensagem dessa pessoa que chega, né?
Aí ele fala assim, há uma tremenda oportunidade para a maldade quando uma pessoa sofre. Então, veja só, essa pessoa da mensagem no parágrafo acima, ela manifesta, inclusive, muita carência emocional, né? Porque quando ela fala ali que eu sou aquela pessoa triste, que é afetada pelo que as outras pessoas dizem ou pensam de mim, né? Então, esse tipo de perfil psicológico fica muito suscetível a quem é mal intencionado, né? Acho que é mais ou menos sobre isso que o James vai falar aqui. Então, há uma grande oportunidade para a maldade quando uma pessoa sofre. Sempre que há um desastre natural, os golpistas saem da toca como parasitas nocivos. Muitos professores modernos se alimentam desse tipo de miséria. Eu tenho o que você precisa. Compre agora a minha mistura especial de 11 práticas mágicas de yoga para a saúde radiante e a iluminação instantânea. Ou como os neo-advaitas, os não dualistas, perdão, pregam, não há nada a fazer a não ser ouvir que não há nada a fazer, basta obtê-la, né? Então aquela ideia assim, você não tem nada que você precisa fazer. Você já é iluminado, né? Isso de fato é verdadeiro, mas como que você vai traduzir esse conhecimento de que você já é iluminado? Então assim, não há nada a ser feito. Em que sentido está sendo dito isso? De qual perspectiva? Qual é o entendimento que a gente tem que ter que é completo para que a gente possa de fato que não dizer que não há nada a ser feito, né? Que não exige nada desse indivíduo que está buscando se resolver na própria mente. Ah, basta obter, tipo, vai acontecer, em algum momento vai acontecer. A gente aqui já está estudando há bastante tempo juntos, né? Todo mundo desse grupo já está vacinado e sabe que não é assim. Não há ajustes rápidos. Então, sessão seguinte, e aí a gente encerra o capítulo sobre Ishvara. Ishvara, os gunas, podem ser seus melhores amigos. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Tô vendo que você tá mexendo a mão aí. É bem, sim. Não é bem sobre este assunto, mas uma coisa que me tem mantido uma dúvida que é, o correto é dizer Brahma, Brahmasmi, mas Ah, também sim. Brahma, também diz Brahmasmi, Aquele, Brahma, aqueles Mahavá que você está falando, aquelas declarações. sim. Uma delas é Aham Brahmasmi. Mas também dizem Brahma, Brahmasmi. Já vi escrito como sendo assim, I am Brahman, Brahmasmi. E não, ou então I am Brahmasmi. É Aham. Você está I misturando inglês com o sânscrito, parece. am é em Aham. inglês, I É. am Brahmasmi. Aham. Mas também dizem I am Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Não, Aham não, Brahmasmi. É como duas se vezes fala. Brahma, duas vezes Brahma. Não. I am Brahmasmi, I am Brahmasmi. Ah, você viu escrito assim? Já vi isso? Aham Brahma, Aham Brahmasmi. I am Brahmasmi. Não, Tá. não duas vezes a mesma coisa. Aham. Não há o AM é só uma vez. Aham. E aí fica Brahma, Brahmasmi depois. Brahma, Brahmasmi. Tá. É para AM, reforçar mesmo, né? É para deixar bem claro, reforçar. puxa, eu fico sempre sem saber, sem dizer AM Brahmasmi ou AM Brahmasmi. Todas essas declarações, pensa assim, Carlos, quando a gente entoa mantras também, os mantras eles têm um formato que é o formato curto deles, é chamado de Biji Mantra.
Então, você tem, por exemplo, uma invocação que você faz aos professores. Aí você pode fazer no formato mais curto, por exemplo, Hariom Shri Guru Bhyo Namaha. Só isso. Em vez de cantar Sadashiva, Samarambam, Shankaracharya, mano. Até o Paramparam, que é o tradicional ali. Então, você tem os Bid mantras, por exemplo, para invocação da sabedoria, você pode ter um mantra que é um stotra enorme, um texto para Sarasvati. Aí você tem um mantra pequenininho assim, que vai simplesmente dizer como Om Rim Shrim Sarasvati Namaha, que é só uma saudação a Sarasvati, entende? Então esse Aham Brahmasmi é uma declaração curta assim. Aham Brahmasmi está correto. Aham Brahmasmi. Eu nunca vi essa outra forma que você está falando, ou precisaria ler para ver, mas é Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Outra declaração que a gente conhece bem no nosso grupo, o Nagar falou já várias vezes, é o Tatvamasi, né? Que significa a mesma coisa. Você é aquele que é Brahman, né? Ou aquele ou esse, né? Esse Tati. E vou ver se encontro e depois mostro. E Tá depois bom. mando. Beleza. Então vamos começar essa sessão aqui. Ishwara, os gunas, podem ser seus melhores amigos ou seus piores inimigos. Então, veja só. O interessante dessa frase é que ele fala os gunas, né? E o que é Ishwara, senão os gunas? Não há nada mais que fundamenta essa realidade aparente e manifesta que não essas três energias, mas Ishwara não é somente os gunas. Ishwara é as três energias e mais as suas leis inteligentes que combinam e recombinam essas três energias, formando os 5 elementos, formando os pranas, formando todo o cosmos, né? Desde uma realidade muito sutil até essa realidade densa, física, grosseira que a gente experimenta. Então ele coloca assim: Ishvara, os gunas podem ser os seus melhores amigos ou seus piores inimigos. Essa frase é interessante também que se a gente olhar para Ishvara como Deus, né, que a gente volta e meia faz essa contemplação, né, do que Deus realmente deve ser, que não é essa entidade separada como algumas religiões costumam apontar para essa ideia, né, mas sim essa inteligência que rege toda a realidade manifesta. Ela pode ser a sua melhor amiga ou ela pode ser a sua pior inimiga. Então a gente tem que integrar esse conhecimento de Ishvara também com seus aspectos daquilo que a gente considera muitas vezes desarmônico desse campo. Isso também é Ishvara. Isso faz parte de uma totalidade inteligente com a qual a gente tem que lidar. Mas aqui a gente está falando dos gunas, né? Os gunas, como Ishvara, o James está colocando aqui, podem ser os seus melhores amigos ou os seus piores inimigos. Isso é com você. Então, não é particularmente agradável ser o único a dar essa notícia, mas a vida é uma força terrivelmente conservadora. Ela abomina a mudança. Veja quanto tempo leva uma espécie para se adaptar e evoluir. E quando o ritmo de vida acelera além da capacidade de evolução do organismo, ele se extingue. Os ursos polares sobreviverão ao aquecimento global? O gelo desaparecerá, os humanos invadirão o seu habitat e será história. Pode um rinoceronte evoluir um focinho sem chifres em face da ignorância arrogante de asiáticos enlouquecidos por sexo? Para quem não entendeu essa pergunta que está no final desse parágrafo, é porque existe uma indústria muito cruel
que mata rinoceronte ou não mata, simplesmente arranca aquele chifre do focinho do rinoceronte, porque diz que o pó do chifre do rinoceronte é um poderoso afrodisíaco, né? E nessas a gente está em vias de extinguir, de fato, os rinocerontes do planeta. Então, o que ele quer dizer é assim, a vida ela tem essa força que visa a própria preservação dela. Mas a gente tem um campo que está em constante modificação, né? Se a gente pegar essa evolução da vida, ela não é capaz de se adaptar a toda essa estupidez humana, né, que está afetando ela. Mas ela tem essa força que visa a sua própria preservação, né? Temos apenas uma vida para nos libertar. A primeira frase do parágrafo seguinte: temos apenas uma vida para nos libertar. Aí, de repente, alguém aí do Vedanta Brasil já está, né, estudando Vedanta há bastante tempo, fala, mas como assim o James fala isso, que a gente só tem uma vida para se libertar? Eu, Fábio, eu só tenho essa vida como esse Jiva Fábio para me libertar. Se eu vou reencarnar, vai depender da minha conformação causal, que vai expressar um outro Jiva, que de repente vai se chamar Shen Shoupin, vai nascer lá na China, e aí é outra história, né? Mas esse Jiva aqui só tem uma vida para se libertar. Temos apenas uma vida para nos libertar. É definitivamente possível, mas apenas quando estamos armados com determinação robusta e uma compreensão clara da nossa natureza animal e das leis que governam nossos ambientes. Mas apenas quando estamos armados com determinação robusta, uma compreensão clara da nossa natureza animal. Né? Assim, a gente tem uma compreensão clara da nossa natureza animal, significa o quê? A gente praticar uma discriminação clara, no sentido de também não querer buscar nesse aparato, nesse tubo de carne que está aqui manifesto, que é como eu li outro dia numa piadinha engraçada na internet, que a gente não é muito mais do que melancia com emoções, porque a gente é 80% água, inclusive nos músculos tem muita água e tal, então a gente é um monte de melancia com emoção. Né? Então a gente tem esse aparato que é de um animal que está respondendo aos estímulos do meio, que é regido por seus desejos e aversões. Então, que perfeição é essa que eu quero buscar para essa minha natureza que é animalesca também? Né? A gente tem, obviamente, um corpo sutil com uma complexidade mais elaborada, que tem aí esse intelecto que está praticando o discernimento sobre todas as coisas que estão acontecendo, mais ou menos bem, mas está praticando discernimento. E é o que é a nossa dádiva e, ao mesmo tempo, é a nossa maldição, né, em relação aos outros animais, que por conta dessa inocência de ter um aparato sutil que é muito mais simplificado, é simplesmente estímulo e resposta, praticamente. Se tem um intelecto, é muito rudimentar. Então, isso faz dos animais esses seres inocentes que são livres do karma, né? Que não estão aí sofrendo com questionamentos existenciais, né? Quem sou eu? Da onde venho? Para onde vou? Então, de qualquer modo, nós também temos essa natureza animal que precisa ter, e a gente precisa ter clara compreensão sobre ela. E das leis que governam os nossos ambientes. Se você está disposto a abandonar o seu apego ao modo como as coisas são, manter o desapego diante do sofrimento e abraçar a verdade de sua identidade não limitada, independentemente de como você se sente, no momento você pode ter sucesso. Se você respeita Ishvara, é fácil. Se não, não.
Ou seja, se você está de acordo, né, com essas leis éticas, físicas que regem toda a manifestação, se você age de acordo com elas, você pode ter sucesso. Senão, você não vai ter sucesso. Outra coisa que ele falou ali mais para cima, se você está disposto a abandonar o seu apego, né, ao modo como as coisas são, manter o desapego diante do sofrimento e abraçar a verdade de sua verdade não limitada, de sua identidade não limitada. Então, isso diz respeito a não se apegar à necessidade de modificar as coisas imediatamente, inclusive diante dos piores sofrimentos. Né? A vida pode trazer essas surpresas muito doloridas com a qual a gente tem que lidar, e aí a gente pode aprender muito com esse sofrimento e a gente vai sofrer um tanto quanto menos se a gente souber que, em grande parte, só me resta aceitar, porque muitas vezes eu não vou ter muito o que modificar naquela situação. Eu tenho que esperar que as coisas sejam superadas da melhor maneira possível, que sejam atravessadas da melhor maneira possível. E isso diz respeito a essa condição, né, de não querer modificar as coisas imediatamente. Eu atenuo muito o sofrimento com essa posição, com essa firmeza, né, diante do conhecimento de que eu sou a consciência que está vendo, observando esse aparente sofrimento, que está experienciando esse aparente sofrimento, mas se é experienciado, não é o que eu sou. É o que eu consigo perceber, conhecer, mas não é o que eu sou. Vocês estão me atrapalhando. Eu preciso de alguém para fazer dormir. Faz ele, dorme com ele, conta uma historinha para ele. Fecha a porta, Aurora, por favor. Desculpa, gente, eu tô sozinho com as crianças hoje. Eu achei que eles já estavam indo dormir, mas estão acordados ainda. Então, capítulo encerrado. É isso mesmo? Faltou ler alguma coisa? Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 11. Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes da gente ir para o próximo capítulo? Deixa eu ver quem está por aqui. Uma coisa que eu gostava de pôr, mas não é propriamente dentro, é melhor ficar outra vez colocando. Não é dentro do... Pode falar, Carlos. Como eu já disse muita vez, eu disse isso aí, eu já disse ao Nagar, eu deixei de ser cristão pai aos 14 anos. Sim. Mas fez-me pena e tenho uma certa revolta a ter acreditado numa coisa que não era verdade, porque eu cheguei à conclusão que não estava certo e por isso me afastei. Uhum. Mas depois disso, durante esses anos todos que passei, eu pensei, montes, porque é que eles estão enganados? E no fim de contas, e a conclusão, eu acredito no Vedanta, e é o que eu acredito mesmo. Mas eu acredito, por exemplo, que Cristo foi uma pessoa iluminada. Foi uma pessoa que teve iluminação. Eu também. Como é que o que eu digo é que como é que o indivíduo que atingiu a iluminação ensinou uma data de coisas erradas? E o que eu penso é o seguinte. Sim. A igreja tinha 50 e tal evangelhos escritos. E um dia o Maximiano, ou como é que ele se chama, o Justiciano, que era o imperador romano, resolveu fazer da religião católica a religião oficial do reino. Sim. E então apanhou aqueles bispos todos, que cada um tinha a sua ideia,
e reuniu-os todos e fechou-os lá numa igreja, acho que foi mesmo assim, fechou-os numa igreja, foi 351 e disse, vocês têm uma semana, ou lá que é, para resolver o assunto, para fazerem o que é verdade e o que é que não é verdade no meio disto. Não. E provavelmente o que aconteceu foi que aquilo que não fazia, que era demais, que o Vedanta, que o iluminado Jesus se calhar ensinou, aquilo que era demais, eles puseram de lado Uhum. e escolheram daqueles 50 e tal coisas, 4 evangelhos só que eram aqueles que eles eram capazes de perceber. Uhum. Porque uma coisa também que o indivíduo iluminado tem ensinado tanta coisa errada. Uhum. E não é isto, não é querer defender a religião cristã. Sim, o problema não é o Cristo, não é Jesus, é a estrutura, né, religiosa, a igreja, né? Que eles estão fora até porque eles têm nos seus cânones, eles têm lá a verdade, eles dizem assim, Deus é tudo. Então se é tudo, como é que eu estou fora de Deus? Como é que tudo o resto está fora de Deus? Quer dizer, eles têm uma interpretação errada do que é das próprias palavras. Deus é tudo, tudo é tudo, não é tudo aqui. A gente tira um bocadinho, tira o José, tira o António, tira o Francisco, e Uhum. a Tocinis Deus já não é tudo. Quer dizer, eles têm as palavras certas, só que não interpretaram, porque para eles aquilo era demais. Uhum. Mas pronto, para mim estão fora de questão. Agora você encontrou o Vedanta e está Não, agora, resolvido. agora acabou. Agora eu não tenho hipótese. Mas faz-me pena e ter acreditado e tanta gente que acredita numa coisa errada, porque que eu acho que é a estrutura da igreja para a necessidade de ter o poder e de dizer a nossa volta é que a gente tem que manter o nosso poder. Portanto, vamos fazer isto dessa maneira. E é isso que Uhum. deve acontecer. E a humanidade toda, ou a grande parte da humanidade, pagou por causa de meia dúzia de indivíduos que resolveram. Aliás, é como em Portugal, Uma meia vez eu dúzia ouvi de de. um adolescente, assim, numa escola, a seguinte frase: tio, Jesus era maneiro, o que ferra é o fã-clube. Em português aí de Portugal é mais ou menos assim: Jesus era fiche, É, o que prejudica é o fã-clube, entendeu? o clube. Então a igreja, a estrutura religiosa que vem, né? Enfim. Outro É que dia isso surgiu essa discussão sobre budismo também. A gente não sabe o que Buda ensinou de fato, né? E aí você tem centenas não são centenas, mas assim, você tem uma base de duas escolas que se divergiram logo depois que Buda falece, já se cria uma ramificação de duas vertentes e de uma delas nascem dezenas de vertentes, de escolas, né, a partir do Mahayana. Você ainda Então, disse com a Wanda, se eu soubesse a história. então a gente não sabe, né, o que de fato o Buda ensinou, mas enfim, a estrutura, aquilo que está ensinado ali, a gente percebe que tem uma incompletude em relação a um conhecimento que traz aquilo que está mais próximo daquilo que a gente pode dizer que é uma espiritualidade primitiva até. Eram os primeiros homens em contemplação profunda, constatando a sua própria existência como consciência e, de alguma maneira, sacando que era da mesma realidade não limitada que devia permear todo o universo e que estava não limitada, inclusive, em coisas que não eram conhecidas, né? Porque se essa consciência é em tudo e eu consigo perceber isso, deve estar em objetos desse cosmos que eu ainda nem sou capaz de conhecer e talvez seja não limitada a tudo, toda a manifestação. Então, o Vedanta, ele parte desse conhecimento, que é aquilo que a gente pode chamar de uma espiritualidade primitiva. O pessoal que é estudioso de religião fala que é o animismo. E isso foi depois transcrito, né, em ensinamentos muito completos através dos Vedas, né?
Antes de aparecer na forma escrita, era verbalizado e passado assim de geração em geração. Boca. Verbalizado. E de uma forma muito completa foi passado assim, de forma que esses rishis eram como se eles estivessem sintonizando ali, como que com uma estação de rádio, assim, esse conhecimento completo que vem se revelar através dos Vedas, né? Então é isso. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Vou ter que sair, o Henrique. Depois termino de ver a gravação. Ok, boa noite, Henrique. Então vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11, a gente vai agora entrar nas nuances aí do Jnana Yoga. Então o título é A Visão da Não Dualidade, a Yoga do Conhecimento. E aí essa primeira sessão que ele vai falar que é sobre conhecimento relativo. O conhecimento relativo pode ser negado. Por exemplo, em termos do nosso mundo físico, o planeta Terra, a lei da gravidade é uma constante. Aplica-se em todos os lugares, mas não é conhecimento, porque não há gravidade no espaço exterior. Ela é negada quando incluímos o espaço. É relativo ao contexto. Vamos lá. Eu concordo. Eu tenho só uma ligeira discordância que o que o James está colocando aqui é perfeito em relação ao Vedanta, mas cientificamente tem uma coisa que a gente pode trazer que é um pouquinho diferente em relação à lei da gravidade. A lei da gravidade ela é como se fosse costurada com o tecido do espaço, ela é uma lei universal, ela está em todo o cosmos, mas quando ele fala que ela não há gravidade, né, no espaço exterior, a gente pode dizer assim, o espaço, ele é, em relação à gravidade, algo que é independente, né, você não tem... o espaço, para ele existir, não depende dos objetos que aparecem no espaço e das forças que regem a dinâmica entre esses objetos, né? Então, a ideia aqui é explicar que no campo da manifestação tudo existe relativamente, né? Mas não é conhecimento porque não há gravidade no espaço exterior, né? É mais ou menos isso que eu digo que não está muito científico essa afirmação, mas ok. Então, ela é negada quando incluímos o espaço. Sim, aí ok, porque é isso, o espaço em relação a essas leis que aparecem no cosmos, aos objetos que aparecem no cosmos, você pode fazer uma distinção. É relativo ao contexto, né? Então, tudo o que está nessa manifestação é relativo, né? Está na interdependência de todos os fatores do universo. E aí ele vai dizer assim: chamamos a estrutura do conhecimento da realidade aparente porque é quase tão boa quanto o autoconhecimento. Então, essa estrutura do conhecimento da realidade aparente é quase tão boa quanto o autoconhecimento. A gente sabe que o conhecimento, como o James fala, é sempre bom, a gente já viu isso algumas vezes, né? Por quê? Porque é sempre presente. A consciência, a existência não limitada que todos somos é aquilo que é sempre presente. Mas aqui ele está dizendo que a estrutura do conhecimento da realidade aparente também é quase tão boa quanto o autoconhecimento. E aí vamos entender isso. Esse conhecimento é para a Maia o que a gravidade é para a Terra, ou seja, é inerente a essa estrutura que estabelece a manifestação no âmbito de Maia, é inerente ao poder de projeção de Maia.
né? Outra coisa que me ocorreu também, eu não sei se quando o James escreveu essa coisa de estrutura do conhecimento, é que ele pudesse estar falando dessa estrutura que é assim, o conhecido, o conhecimento e o conhecedor. Que isso também é inerente à Maia. Essa estrutura que faz com que a gente possa parecer como entidades observadoras, experienciadoras dos objetos, também é inerente à Maya. Maya produz Jagat e os Jivas para que essa manifestação seja conhecida e experienciada. Então, consiste toda essa estrutura da manifestação de Maya consiste de 24 tátivas. Então é isso mesmo que eu estou falando. Tá incluindo essa estrutura de conhecimento, que é a relação objetos de conhecimento, o conhecedor e o conhecimento. O conhecimento e o conhecedor, perdão. Por quê? O que são esses 24 tátivas? Os princípios constantes que operam na realidade aparente. Então, são os 5 elementos, os 5 sistemas fisiológicos, né, os pranas, os 5 sentidos, mais os 5 órgãos de ação e a mente, intelecto, ego e o corpo causal. Então, com isso dá 24. Corpo causal, às vezes chamado de Tita. Então, essa é a estrutura de Maya. Essa é a estrutura que permite o conhecimento de Maya, né? Conhecimento que é sempre relativo. Enquanto Maya é manifesto, eles, né, todos esses táttivas, estão sempre presentes e podem ser contados como conhecimento. Quando falamos de autoconhecimento, não nos referimos apenas ao conhecimento da natureza da consciência. Queremos dizer compreender esses fatores e como eles se relacionam com o ser pleno e uns com os outros. Ou seja, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente não está falando só do conhecimento, eu sou o Brahman, eu sou essa consciência que é livre de toda manifestação, que é livre de todos os atributos dessa manifestação de Maya. Não, a gente está falando do conhecimento completo que integra essa realidade aparente que surge para a consciência e para que a gente descubra, revele, né, que essa realidade aparente também é a consciência, também é Brahman, a gente precisa entender essa estrutura, a gente precisa entender o seu funcionamento, como essa estrutura desses táttivas se relacionam entre si. É disso que a gente fala quando a gente fala sobre entender Mitya, sobre fazer uma análise contraintuitiva, também envolve o entendimento dessa estrutura para que, diante da manifestação da minha realidade experienciável, tangível, eu consiga ter a clara percepção e o conhecimento firme e estável de que tudo isso e eu, portanto, também sou Brahman. Ok? Então, quando falamos do autoconhecimento, não nos referimos apenas ao conhecimento da natureza da consciência, queremos dizer, compreender esses fatores e como eles se relacionam com o ser pleno e uns com os outros. Eu tô lendo de novo, pessoal, porque eu imprimi esse capítulo poucos minutos antes da gente entrar aqui hoje. Eu tive um dia corrido e eu tô lendo, tô cru aqui. Faz acho que uns 2 anos que eu li esse livro e agora eu tô assim com vocês. Eu tô lendo, muitas vezes eu nem tenho tempo de ler antes, tá? Então, para mim é legal também ler 2 vezes, às vezes, algumas frases. Então, quando você entende como a realidade aparente funciona, você fica livre dela. Esse conhecimento é equivalente ao conhecimento
esse conhecimento é equivalente ao conhecimento da consciência pura, porque nega a realidade aparente. Quando a gente fala de negação, a gente tem que lembrar o seguinte, hoje a gente até fez um vídeo, eu com o Nagar, tocando bastante nesse ponto da negação, não como uma negação da existência. A gente nega a realidade dessa realidade que é aparente, mas não nega a sua existência. Ela existe e é com ela que a gente tem que lidar, né? Então, consciência pura, este conhecimento é equivalente ao conhecimento da consciência pura, porque nega a realidade aparente. Obviamente, ele não o nega, ele o revela. Então, a partir do conhecimento dessa estrutura da realidade aparente, eu tenho a revelação do conhecimento da consciência, existência não limitada, que pervade toda essa manifestação e que é sempre presente. O conhecimento dos princípios cósmicos é um conhecimento relativo, porque só é bom no que diz respeito à criação, mas é quase tão bom quanto o autoconhecimento, porque com referência à vida de um jiva é eterno, ou seja, com referência à vida de um jiva, essa manifestação da perspectiva dele é sempre existente, né? Inclusive não nascida, né? Tal como Maya é, né? Essa estrutura, ela é inerente à Maya, como a gente já falou. Então essa estrutura dos táttivas, né? Que envolve os 5 elementos, os 5 sistemas fisiológicos, os 5 órgãos de ação, mente com as suas 3 funções, corpo causal, isso é inerente à Maya. Então, Maya é eterno, essa estrutura é eterna. Da perspectiva do Jiva, a gente tem que compreender toda essa estrutura da manifestação do cosmos e da perspectiva do Jiva, tudo isso é eterno. Aquilo que de fato é eterno e sempre presente, sem nenhuma modificação, portanto, é aquilo que permite a revelação, a manifestação dessa estrutura, né? Que é a consciência que somos. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal da gente comentar, porque esse parágrafo é denso, hein? Então, quando ele fala aqui do conhecimento relativo ser negado e para que seja revelado, né? Isso toca num ponto daquela síntese metodológica do que é o Vedanta, que envolve a Adhyaropa Apavada, que envolve de início uma negação para que eu tenha a revelação. Então, essa síntese metodológica do Vedanta, a Adhyaropa Apavada, ela é contada a partir de uma historinha onde eu tenho uma pessoa que está observando diferentes objetos de barro. Então, essa pessoa, primeiro ela vai constatar como realidade esses objetos, esses diferentes objetos feitos de barro. Agora, se ela começa a fazer uma análise mais aproximada, ela vai ver que todos esses diferentes objetos são feitos de barro. Aí ela é convidada pelo professor dela a isolar a existência dos objetos do barro. Isso é possível? Não é possível. Eu não consigo isolar a existência desses objetos do barro. Mas o contrário é possível, de maneira que eu tenha a revelação de que a verdade comum a todos esses objetos é o barro. A consciência, obviamente, não é como o barro, algo objetivável, mas é uma analogia que cabe para a gente ter essa percepção clara de que tudo é consciência, tudo é Brahman, né? Consciência que fundamenta tudo, que é a essência de tudo, que permite a revelação de tudo em seus diferentes nomes e formas.
Então, finalmente, é o parágrafo seguinte já que eu vou ler, né? Finalmente, a informação é o menor... então, vamos lá. Finalmente, a informação é o menor grau de conhecimento relativo. A informação é um conhecimento extremamente curto e de pouca utilidade para os investigadores. Sim, é o conhecimento de que 4h20 da tarde, de que é 4h20 da tarde, mas o conhecimento das 4h20 não é mais conhecimento às 4h21 da tarde. Então, aqui ele está fazendo uma distinção entre conhecimento e informação. O conhecimento de toda a estrutura dessa manifestação, ele sempre é relativo, mas a informação acaba sendo aquilo que é ainda muito mais efêmero, né, em relação ao que está acontecendo nessa manifestação. Ele pegou esse exemplo do tempo, mas a gente poderia pensar, por exemplo, numa flor. Eu estou observando uma flor e aí dessa flor eu adquiro conhecimento da impermanência, porque eu vejo essa flor se transformando e aí eu posso pensar na função dessa flor para a propagação da espécie daquela planta, mas isso é conhecimento, é um conhecimento relativo. Mas, por exemplo, a informação de que essa flor está plantada num vaso e não no chão, aí já é uma informação, né? Porque logo esse vaso pode quebrar ou ela pode ser tirada do vaso e plantada num canteiro, isso não tem tanta relevância. Então, só para fazer uma distinção aí entre conhecimento e informação. Aí a seção seguinte é o conhecimento absoluto. A gente estava falando de conhecimento relativo, agora a gente vai falar do conhecimento absoluto. Então, o autoconhecimento é um conhecimento absoluto. Ele não pode ser negado. Isso significa que não há tempo ou lugar em que o ser pleno não esteja eternamente presente. Ou seja, ele não pode ser negado. Se a gente partir da constatação da nossa própria existência, ela não pode ser negada. Aí alguém pode falar assim, mas e quando eu morro, né? Então não tem nada. Bom, mas aí não tem um indivíduo para estar lá constatando, dizendo que pode negar a própria existência. Ou então, mas a realidade não é existência, a realidade é não existência, mas para dizer que é assim, teria que ter alguém lá para poder negar que nada existe. Então, existência não tem como a gente negar, né? E aí ele vai dizer, portanto, você não pode negar o autoconhecimento. O autoconhecimento, obviamente, não é conhecimento pessoal, porque a pessoa vem e vai, nasce e morre. O que é autoconhecimento? É conhecimento de você. É impossível encontrar a hora ou o local, quando, onde você não existe. Você não pode negar você mesmo. Ok? O Vedanta, Yoga do conhecimento, consiste em conhecimento relativo e absoluto. É tanto o conhecimento que você precisa para se preparar para a iluminação, quanto o conhecimento que o liberta. E a gente poderia dizer também que é o conhecimento que diz logo de início que você já é livre, mas que você precisa de uma certa preparação, né? E aí, nesse sentido, é conhecimento relativo, né? E ele vai dizer que você precisa de uma preparação para que você, de fato, assimile a realidade que você é livre. Veja com que cuidado o ensinamento desdobrou o conhecimento preparatório.
as motivações, a natureza da iluminação, a necessidade de um meio de conhecimento, a natureza dos meios e as qualificações exigidas, a importância de um ensino comprovado e um professor adequado, a natureza do ser pleno puro e a natureza do ser pleno como Ishvara, o Criador, e o propiciador, facilitador dos resultados da ação. E, finalmente, o Karma Dharma Yoga e a natureza das forças que operam na psique humana. Então, né, a gente tem feito esse exercício aqui de caminhar por todos esses aspectos da estrutura de ensinamentos do Vedanta. Aí ele diz: nós não somos líderes de torcida tentando fazer com que todos se animem, pedindo: cante, eu quero iluminação e eu quero agora, ha, ha, ha. Cinge os teus lombos, caminhe para o campo da iluminação e mate instantaneamente o seu ego miserável. Não, não é isso, né? Esperamos que você aprecie o valor do conhecimento e seja inspirado a persegui-lo. Não importa o que aconteça, né? Então não se trata desse espécie de treinamento de sobrevivência aqui. Você precisa se apropriar de toda essa estrutura de ensinamentos que passa ali logo no início, né? A gente falou nos primeiros capítulos das buscas humanas, né? Que diz respeito a essas motivações e a gente vai entendendo, né? A natureza de quem somos, que é a natureza da iluminação, a necessidade e a importância desses ensinamentos, a natureza dos meios, né, desses meios de conhecimento e as qualificações exigidas para que a gente pratique, né, estude, contemple adequadamente o Vedanta até que a gente possa assimilar. Então, com isso a gente entende a importância do ensino, do professor, a natureza do ser pleno puro e a natureza do ser pleno como Ishvara, né? Então, isso diz respeito ao Ishvara Knowledge que a gente tem enfatizado aí no grupo nas últimas publicações. O Criador, né, Ishvara como aquele que é o facilitador dos nossos karmas, para que a gente então consiga se apropriar adequadamente desse ensinamento que estrutura tudo, que diz respeito a Karma e Dharma Yoga, né, que é aquilo que vai realmente nos servir no nosso cotidiano como o mais poderoso Shastra para o nosso cotidiano é Karma e Dharma Yoga. Essa palavra Shastra, ela diz respeito às escrituras como um todo, mas ela também tem uma tradução, Shastra, que é como se fosse uma arma ou um escudo. E as escrituras de Dharma, elas sempre têm ensinamentos que dão a entender assim que quando a gente atua de acordo com o Dharma, a gente protege o Dharma. Então, quando a gente vira um protetor do Dharma, o Dharma protege a gente também. E aí a gente se apropriando mesmo de toda essa estrutura e fazendo esse percurso, né? Dos ensinamentos do Vedanta, a gente vai ficando cada vez mais em paz, né, com a nossa própria existência aparente, com a mente mais pacificada, contemplativa. Então, esperamos que você aprecie o valor do conhecimento e seja inspirado a persegui-lo, não importa o que aconteça. Existem dois tipos de autoconhecimento: direto e indireto. O conhecimento indireto é: o ser pleno existe. Essa afirmação implica que não sou eu. Isso significa que o ser pleno é um objeto conhecido por mim.
A maioria dos professores modernos, por ignorância, nos dizem que eles estão experienciando o ser pleno, como se todo o mundo não fosse e que a experiência é a iluminação. Isso significa que o seu conhecimento é indireto, porque separa o experienciador e o do experienciado. E isso é dualidade pura, né? O autoconhecimento indireto é melhor do que nenhum conhecimento, mas não resolve a dualidade. A dualidade produz sofrimento porque causa desejo e ação, e me torna orientado para resultados quando não preciso de resultados para ser feliz. Ela causa a busca, né? Tem tanta coisa aqui nesse parágrafo também. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem bastante coisa, mas está claro, né? É um parágrafo que está claro. Isso significa que se o seu conhecimento é dualidade pura. Alguma dúvida sobre esse parágrafo, pessoal? Podemos continuar? É para filósofos. Podemos prosseguir, Carlos? Mas isto é para filósofos. Para Quem gosta, filósofo. quem gosta de filosofia eu gosto de filosofia, eu adoro isso, eu gosto de ver a lógica e perceber Sim. Sim. Então vamos lá. O conhecimento direto, eu sou o ser pleno, resolve o problema se for devidamente assimilado, porque destrói o desejo, me liberta da necessidade de agir e impede a busca. Ou seja, preenche a busca, né? As lacunas de busca que você tem por qualquer inquietação que ainda é remanescente, quando o conhecimento direto se estabelece, essa busca se encerra. A busca termina quando o conhecimento é firme. O objetivo da busca é parar de buscar. Mas é mais fácil dizer do que fazer, porque a busca tem a sua própria beleza e romance. Torna-se uma vassana, mas depois de um tempo ela perde o seu prestígio e produz esgotamento. Você quer que aquela voz carente que anseia por iluminação cale a boca. Você só quer acordar, beijar sua esposa, tomar sua xícara de café, mexer o seu mingau, ler o jornal e ficar feliz sem motivo. A busca termina quando o conhecimento é firme. Os investigadores vedantinos não buscam, porque sabem que somos a consciência. Tudo o que resta é estabelecer firmemente o autoconhecimento. Quanto mais você busca, mais confuso você fica e menos confiante se torna. Então, veja só, aqui nesse grupo a gente tem todas as razões para acreditar que todo mundo que está aqui já não está mais nesse início de busca. Oi? Quem está falando? Então, ouvi alguém falar que deu uma interrompida aqui. Mas nesse grupo a gente está... Enfim, eu acredito que todo mundo que está aqui já tem muita clareza, né, de que é a consciência e o que a gente está fazendo aqui é o trabalho de estabelecer esse conhecimento como firme e estável na mente, né? Mas a gente vê também pessoas que às vezes estão de muito tempo fazendo parte de um estudo profundo como é o Vedanta e que elas permanecem com uma mente atormentada por muitas dúvidas,
né, se questionam muito a respeito desse conhecimento. E normal que seja assim também. Cada um em seu momento. Então, basicamente, todo mundo aqui sabe em suas próprias palavras, né, nos seus próprios termos, mas a gente busca firmar, se tornar esse conhecimento estável. Oi, Carlos, você ia falar alguma coisa? Estava a dizer, estou distraído, aqui já é 00:30, estava a Ah, acordar e estava a deixar-me levar, mas segue a recomendação do teu médico. Vai lá descansar. Boa noite. depois hei de ouvir o resto. Ok. Boa noite. Até mais. Então, quanto mais você busca, mais confuso você fica e menos confiante você se torna, né? Quem mantém todas essas dúvidas remanescentes na mente, né? Às vezes é um buscador de longa data, mas a pessoa vai se tornando menos confiante porque eu tô tanto tempo buscando, né? Aí tem todas aqueles equívocos de compreensão. Deve ser uma experiência, é uma experiência que eu preciso ter e que vai ser mantida e que vai vir através de uma epifania. Então a pessoa está sempre se colocando em dúvida desse conhecimento. Ela fala: pô, eu entendo, mas a minha vida cotidiana não se traduz como essa paz, essa plenitude. E aí ela se torna menos confiante, né? Então esse é um risco também quando a gente tem uma mente que está aí sustentando muitas dúvidas. Então, o Vedanta é isso, a gente sabe que a gente é a consciência, a gente se apropria desse conhecimento, e aí todo o trabalho que a gente tem que fazer é para tornar esse conhecimento de fato estável, né, para que ele se traduza como equanimidade mental, força emocional. Ok? Se houver um problema, é apenas falta de confiança no conhecimento. A solução é se entregar ao conhecimento, né? Então isso envolve aquele aspecto da fé também, né? Shraddha que a gente tem que ter para assimilar o Vedanta. Você tem que estar predisposto, né, para fazer toda a adequada escuta, estudo, contemplação e assimilação. Você tem que estar predisposto, né, e tem que ter uma confiança inicial. Não é um tipo de fé cega, né, mas você tem que ter uma confiança inicial para que você esteja aberto, né? Tenha essa atitude de mente aberta, de fato, para esse conhecimento. Todas as ações, soluções sem entregar, aplicá-la até que você esteja completamente confiante nele. Todas as ações, incluindo a aplicação do conhecimento, têm resultados. Então, todo tipo de ação que a gente faz associado ao conhecimento, né, do Vedanta, isso traz resultados. Se a gente pratica a discriminação no nosso cotidiano, se a gente entende a lógica do Karma Yoga e traz isso para o nosso cotidiano, isso traz resultados. O resultado de qualquer ação mundana é sempre limitado, mas o resultado da aplicação do conhecimento é livre de limitações. O resultado é simples. Eu sei que não preciso de nada para ser feliz. Eu estou bem, não importa o que aconteça. Ok? Autoinvestigação. Antes da gente ir para essa sessão, alguém gostaria de falar alguma coisa? O Vedanta é conhecido como autoinvestigação. Investigação significa inquirir ou perguntar. A noção popular tornada famosa pela recente descoberta dos ensinamentos de Ramana Maharishi é fazer a pergunta: quem sou eu?
como o Vedanta afirma claramente que você é a consciência, a investigação não tem a intenção de responder a essa pergunta. Ela já é respondida logo de cara, né, no Vedanta. Qual é a pergunta correta, então? É como a identidade que eu tenho agora combina com a minha identidade como consciência? Essa seria uma pergunta mais profunda, vamos dizer assim. Qual é a relação, né? Você pode determinar a natureza da sua identidade atual perguntando a si mesmo se acredita que os medos e desejos que motivam as suas ações são reais. Se você acredita que consegue o que deseja ou evita o que não deseja, isso fará com que você seja pleno e completo. Você tem a ideia errada de quem você é. Então, se você acredita que você pode alcançar circunstancialmente a sua felicidade através da conquista daquilo que você deseja, tem um equívoco aí. Se você sabe que tem a ideia errada de si mesmo e realmente quer se libertar de seus medos e desejos, o autoconhecimento é para você. Então, para quem já começou a se questionar, né, dessa lógica de eu vou obter sucesso no mundo, né, sendo um CEO de uma multinacional, sendo um grande empreendedor, casando com o príncipe encantado ou com a princesa encantada, tendo tantos filhos, o cachorro, o papagaio, seja lá qual for a circunstância. Quem já começou a desconfiar, né, disso tudo, começa então a se abrir para o entendimento, né, de que do Vedanta, que o Vedanta pode trazer, né? Então, se você tem a ideia errada de si mesmo e realmente quer se libertar de seus medos e desejos, o autoconhecimento é para você. Se você sabe que tem uma ideia errada de si mesmo, né? Que é esse indivíduo que vai se realizar através dos objetos de desejo. Essa é a ideia errada. O que é a autoinvestigação, então? É a aplicação consistente do autoconhecimento no corpo sutil. E é só o corpo sutil que precisa se resolver. Causado pela discriminação do ser pleno a partir dos objetos que aparecem nele. Então, eu vou discriminar o ser pleno a partir daquilo que é experienciado no meu cotidiano, né? É a partir daquilo que é experienciado que eu posso inferir que tem algo que está conhecendo essa experiência. O Karma Yoga leva tempo, mas a aplicação do autoconhecimento é o caminho mais rápido. Elimina imediatamente as vasanas inspiradas na ignorância. Então, assim, o Karma Yoga leva tempo, mas a aplicação do autoconhecimento é o caminho mais rápido. Elimina imediatamente. Então, aqui eu entendo o que está dito nessa frase como algo que está se complementando, né? Quando fala de aplicação do autoconhecimento, não está colocando a Karma Yoga isolado da associação com esse conhecimento. É as duas coisas caminhando juntas. O Vedanta é a yoga do conhecimento. É uma yoga estranha quando comparada com as outras yogas. Um de nossos sábios chamou-a de forma humorística e provocativa de a yoga do não contato. A gente já falou sobre isso, né? Um oxímoro. Que palavra é essa? Alguém aí conhece? Se é que houve um. Porque yoga significa contato. Então a ideia é isso, né? É um conhecimento que não depende dos objetos, né? Aquilo que é sempre presente, aquilo que não depende de contato, como é a tradução da yoga, né? Ou a união, contato,
porque é aquilo que é sempre existente em si mesmo, né? A yoga do conhecimento é a única entre as yogas, porque não fala com a parte de você que pensa que está fora do contato. Ok? Então, assim, qualquer noção que a gente carrega a partir das nossas experiências, né? Que acredita, né? A gente como indivíduo acreditando nessa realidade manifesta, aparente, de certa forma, se vê como um indivíduo isolado, né? Então, eu aqui, os objetos lá. E aí, a yoga do conhecimento se trata dessa yoga que não trata desse você individual que se vê fora, separado, né? E que precisa de um contato para que ocorra esse conhecimento, né? Então, por isso que o Jnana Yoga tem esse sentido diferente, né, da palavra yoga em relação a todas as outras denominações de yoga. Ele fala com você como o objeto da yoga, a consciência. Em outras palavras, nenhum contato é necessário, porque você não está separado de si mesmo. Ok? Simples, né? O Marcelo colocou aqui essa palavra, oxímoro, substantivo masculino, uma retórica, oratória, figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Por exemplo, obscura claridade, música silenciosa, paradoxismo, paradoxo. Ok. Então, a yoga do não contato é uma piadinha, né? Como ele fala aqui, que um dos sábios colocou de forma humorística e provocativa, porque se a palavra yoga significa união ou contato, né? De certa forma ela é entendida assim, como que eu vou então dizer que é a yoga do não contato? Essa é a piadinha, que é como esse termo aí que o Marcelo pesquisou. Acho que é oxímoro, né, que deve falar, né, Marcelo? O real e o aparentemente real. Um instantinho. Então, há uma declaração linda e extremamente importante. A essência do Vedanta, na verdade, atribuída a Shankaracharya, uma das grandes celebridades da tradição Vedanta. Brahma Satyam Jagamitya Jiva Brahmaiva Napaha. Outro dia eu citei ela aqui, né? Então ela é a essência do conhecimento. Não pretendo incomodá-lo com o sânscrito, mas lembre-se de que o Vedanta é uma ciência antiga e o sânscrito é uma linguagem que evoluiu a partir das necessidades espirituais e não materiais dos seres humanos. A palavra Brahma ou Brahman é talvez o mais conhecido termo vedântico. É semelhante à palavra Deus e tem sido usado por tanto tempo em tantos contextos diferentes por pessoas que não sabem o que realmente significa, que se tornou virtualmente inutilizável. Aqui no Brasil virou até cerveja. Tem vários significados, muitos dos quais sugerem grandeza e expansividade. Ao longo dos anos, uma linguagem de hipérbole quase pornográfica evoluiu a partir das fantasias de místicos orientados para a experiência em torno de tais palavras, obscurecendo o seu significado simples. Brahma
não se refere a um estado de consciência vasto, alucinante, surpreendente, nem a um lugar para onde você nunca vai voltar. Não há nada de místico, incognoscível ou complicado. É só você, simples. Consciência comum. Você não pode descrever, porque você não consegue se descrever. Você pode dizer todos os tipos de palavras sobre o que acontece ou aconteceu com o seu corpo e mente, porque as palavras se comportam razoavelmente bem em relação aos objetos. Mas não há palavras para descrever você, porque você não é um objeto. Isso não significa que você não seja cognoscível. Lindo esse trecho, né? Então, ó, o James fala que não quer atormentar com sânscrito lá no parágrafo anterior, mas vocês, todos nós aqui, a gente já teve um pouco umas pinceladas, né? Então, só recapitulando ali esse verso do Shankaracharya, o Satya, a gente já viu essa palavra várias vezes, né? Então, Satya é a verdade. Então, e o Mithya a gente sabe que é aquilo que é aparentemente real, é essa realidade manifesta que a gente experiencia. E o Jagan, ou Jagat, que a gente escreve com um Tzinho mudo no final, significa o mundo, o universo manifesto, né? Então, essa frase está dizendo assim: Brahma é a verdade, o mundo é irreal. Ou Brahma é real e o mundo é irreal. Jiva, Brahma, Iva, Napaha. O Jiva e Brahma são um mesmo. Essa é uma tradução bem literal do que quer dizer esse verso. E que mais desse trecho aqui eu achei tão excelente, né? Você é simples, né? A constatação de que a gente é consciência comum. A gente não tem como usar palavras para apontar aquilo que é, e lá no final ele vai dizer assim, que apesar disso não, isso que somos como consciência, existência, são as palavras que a gente usa, né, para dizer aquilo que somos, consciência, existência não limitada, porque é aquilo que está livre de todos os atributos, de todos os nomes e formas que podem ser conhecidos, então não pode ser conhecido como um objeto, tal como um pensamento, tal como uma emoção, tal como um copo que está aqui na minha frente, como qualquer objeto, mas pode ser conhecido, né? Então tem um aparente paradoxo aí, mas é porque é conhecido como você mesmo, o conhecedor de todas as coisas da manifestação. Aí o Vedanta nos leva a traduzir esse conhecimento, né, de uma forma firme e estável, entendendo que isso que é essa essência que permite a revelação de tudo, não é objetivável, é aquilo que eu sou simplesmente, que é aquilo que, tal como revela a minha própria existência individual, é o que está revelando todas as coisas e pessoas com quem eu me relaciono. Então, portanto, é essa mesma essência simples e comum a toda manifestação. Ok? É dessa forma que é cognoscível. Ilimitado não significa grande. Deixa eu só dar um mute aqui no meu WhatsApp que está apitando aqui. Ô, Fábio, Oi, Betânia. minha câmera tá. Eu tô com uma internet meio ruim aqui. Se eu puser a câmera, não dá para eu ouvir. Tudo bem. É interessante, né, como a gente quer complicar, parece, o que somos, Uhum. e aí o Vedanta traz 3 palavras, né, para entender esse todo que a gente quer colocar um monte de história em cima.
E aí eu fiquei pensando nisso agora, já, claro, já, mas sei lá, fiquei pensando exatamente nisso, na simplicidade, Uhum. né? Quando foi falada na frase a consciência comum, né? A simples, é mais simples do que o que a gente acha que é para entender. Não sei se eu estou fazendo uma interpretação certa, mas parece ser mais simples do que o que a gente acha que precisa ser para que a gente possa entender, sabe? Sim. Não sei. É aquilo que o Nagar fala, né? É como um segredo aberto, né? É aquilo que é ordinário, né? Tão autoevidente, é autoevidente em tudo aquilo que no ar que eu respiro, né? Em todas as coisas que eu posso experienciar, mas também é simples no sentido de que é isso que é livre de todos os atributos, nunca é tocado por nenhuma qualidade, né? Aquilo que revela as diferentes qualidades, é aquilo que torna possível toda essa experiência que acontece num campo de dualidade, que a gente conhece por contrastes, né? O belo e o feio, o conhecimento e a ignorância, o dia e a noite, feminino e masculino. Então, tudo no campo dessa manifestação dual que a gente experiencia acontece nesses espectros, né, de opostos, mas a consciência é aquilo que é livre de todos esses polos opostos, né, de todos esses contrastes, é aquilo que revela tudo, né? Então é simples nesse sentido também, né? Que é aquilo que simplesmente está revelando. Quando eu constato simplesmente a minha existência, eu estou tocando essa simplicidade, né? Então, a gente tem um modo de constatar a nossa existência que é sempre fazendo uma checagem naquilo que é conhecido através dos sentidos e tal. Mas o Vedanta ele nos leva para uma contemplação que é mais subjacente aos sentidos, né? De refletir aonde está essa existência por si só, mas assim, no nosso cotidiano, no corre-corre do dia a dia, a gente pode estar ali também praticando essa discriminação e entendendo que tudo que está acontecendo é essa consciência e que é Ishvara, né? Regendo todo o caos ou toda a harmonia quando eu estou experienciando harmonia. Então, é isso. Mas no final das contas, é simples. É simples porque não é tocado por nenhum atributo. E é comum porque é aquilo que é comum, ordinário, né? Aquilo que está presente, pervade todo o universo, que vivifica, que revela o universo, né, que dinamiza ele, que torna os seres vivos sencientes, né? É por aí. Legal? Então, Sim, obrigada. são 7:10 agora. Deixa eu ver o tamanho dessa sessão aqui. Ah, é curtinha. Ilimitado não significa grande. Há muitas palavras que significam consciência. Chit, Chaitanya, por exemplo, né? Como é usado na literatura védica, a palavra Brahman geralmente implica grandeza, né? Então, Brahman na literatura védica é o supremo, né? Mas na verdade ele significa não limitado, o que também tende a implicar vastidão e grandeza, né? A gente entende aquilo que é não limitado como vasto, como grande. A gente nunca pensa no não limitado como aquilo que também não deve ser limitado a um tamanho, né? Que é aquilo que é não limitado porque está, inclusive,
atravessando um átomo, está no centro das coisas menores, né? Está em todas as ordens de grandeza. A gente pensa sempre dessa forma, né? O limitado como uma coisa grande, não o limitado como uma coisa grande. Uma coisa muito grande, que a gente não pode imaginar os limites. Uma palavra para o ser pleno não basta. Uma palavra só não basta, porque não há como avaliar o que significa. Você precisa de muitas palavras até que haja clareza. Se você diz você é a consciência para alguém, quando esse pensa que é um indivíduo, este irá pensar que a consciência é limitada, porque essa é a sua experiência. Então, se você diz só para a pessoa, você é a consciência, eu vou te revelar a verdade é que você é consciência. Isso não vai mudar muita coisa, porque essa palavra só isoladamente, qual que é? Ele entende o que é consciência, porque ele constata tudo através de uma consciência, mas a experiência dele é limitada, então, tá bom, é só a consciência, não é uma grande novidade para mim, né? Então ele precisa saber que ele também é não limitado. Aí depois ele precisa saber que é consciência comum. E aí eu vou sugerir que a gente comece essa sessão é consciência comum a partir do nosso próximo encontro, que eu já estou também um pouco cansado hoje. Valeu, Marcelo. Então, mas não estou cansado, claro, se alguém tiver alguma coisa aí para falar ou perguntar, seja lá o que for. Não? Encerramos então? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos.